Pronto, pessoal. Então, assim, nós já vimos nos slides anteriores, certo? O que é uma infecção, como eu posso prevenir essa infecção, né? Nós vimos o que é um CCIH, vimos a diferença, né? Aprendemos a diferenciar infecção comunitária de infecção hospitalar. Aprendemos também o que são os EPIs, o que são os APCs. Tudo isso para a gente começar a falar dessas normas de isolamento e precauções. Lembra que naquele nosso encontro que nós tivemos sexta-feira, eu disse que essa nossa unidade aqui, eu julgava ser a mais importante da disciplina, né? É a maior, é a mais condensada, certo? Então, nós vamos começar aqui, certo? Começar o X da nossa disciplina que todinha começa aqui, a partir dessas normas de isolamento e precaução. Vamos ver. O que é o isolamento? É a segregação. É quando eu separo, é a separação de um paciente do convívio de outras pessoas durante o período de transmissibilidade da doença infecciosa, a fim de evitar que indivíduos suscetíveis sejam infectados. Este isolamento pode ser o domiciliar ou hospitalar, e os objetivos deles são promover uma assistência adequada ao paciente, aumentar a segurança e a confiança no trabalho, diminuir a possibilidade de ocorrência de um surto entre pessoas que assistem diretamente ao paciente, familiares e comunidades. Vou só colocar aqui, pronto. Então, pessoal, quando eu isolo, né, como o nome propriamente já diz, eu estou deixando aquela pessoa doente separada dos demais, que estão sadios. Só que nem sempre a gente pode fazer isso dentro de casa. Eu tenho que fazer isso no hospital. Então, nós vamos ver daqui para frente, por exemplo, eu posso colocar todo mundo doente, seja qual for a doença, todo mundo junto? Não. Eu não posso colocar, por exemplo, um paciente com tuberculose de um paciente que está ali para, vamos supor, internado para melhorar, para controlar a diabetes, por exemplo. Eu vou colocar um paciente que não tem está ali para controlar, vamos supor, uma diabetes, com pessoa diabetes, vou colocar junto com o paciente que está ali internado e tem uma tuberculose. Não, por quê? Porque senão quem tem uma tuberculose vai contaminar aquele outro paciente. É mais ou menos isso, certo? Nem, como eu digo, como foi colocado aqui. Ele pode ser domiciliar, por exemplo, volto mais uma vez aqui para o Covid-19. Covid-19, a pessoa pode ficar em isolamento domiciliar, não pode? Ela tem que ficar o quê? Separada das outras pessoas de dentro da casa. Ela tem que ficar dentro do quarto, separada, não pode entrar em contato com os demais. Pronto, porque senão os demais vão adoecer também. Então, assim, acontece no ambiente, seja no ambiente domiciliar ou seja no ambiente hospitalar. E com isso, eu promovo uma assistência adequada ao paciente. Então, quando eu tenho um paciente ali separado por uma determinada doença, é mais fácil eu assisti-lo. E como eu vou me precaver, as medidas de precaução que eu terei vai ser diferente para um paciente com tuberculose, da cloroquina, como para um paciente com varicela, por exemplo. Vai ser diferente. A gente vai ver mais na frente, certo? Então, essa sistematização desse isolamento proporciona vários benefícios. Exemplo, a facilidade da atuação dos profissionais da área. Lembra que eu disse, quando eu consigo segregar, quando eu consigo separar, é mais fácil eu cuidar de um paciente com uma determinada doença e eu cuidar daquele outro paciente que tem uma outra doença, certo? Economia para a instituição, eu vou evitar o desperdício de EPIs, por quê? Porque para cada um eu vou saber como eu vou trabalhar, então vai evitar o desperdício. E o principal aqui, a nossa humanização da nossa assistência, né?
pois demonstra que o indesejável é o agente infeccioso e não o seu portador, né? Então, eu não posso, se o paciente ele tem uma tuberculose, eu vou combater aquilo ali para ajudá-lo a combater a doença. Eu não posso olhar para ele como meu inimigo, né? É assim, mais uma vez, eu volto aqui. As vítimas do Covid sofrem, estão sofrendo uma grande discriminação, porque as pessoas olham como se eles nunca tivessem ficado curados, por exemplo. As pessoas têm medo de se aproximar, certo? E eu não posso, eu tenho que o indesejável é o agente infeccioso e não a pessoa. Isso é humanização, pessoal. Então, eu não posso me recusar para um paciente com o Covid, com tuberculose, por exemplo, com a varicela, eu vou me proteger, né? Vou me proteger da maneira mais correta, que aí eu vou saber como é que vai ser essa minha proteção para cada doença, e assim eu vou, mais uma vez, eu vou combater o quê? O agente infeccioso, né? E com isso eu vou humanizar o meu atendimento, a minha assistência, que é isso que é o fundamental. E com relação à responsabilidade, a instalação de isolamento fica sob a responsabilidade médica e de enfermagem da unidade de internação, que deverão analisar a natureza da infecção e da colonização e as condições do paciente. É de fundamental importância que as medidas indicadas sejam observadas precocemente e na suspeita de doença infecciosa, a equipe deve analisar se a doença é passível de isolamento e tomar as medidas necessárias para prevenir a sua transmissão mais breve possível, certo? Então, aqui, eu só falo aqui com relação à responsabilidade da equipe, né? Eu ver que a doença e eu que tomar as medidas cabíveis, né? As necessárias para prevenir a sua transmissão, né? Então, tem que prevenir transmissão para não contaminar as outras pessoas, certo? E os cuidados com o aspecto psicológico desse paciente em isolamento, que não deve ser fácil para ele, né? Não deve ser fácil um paciente que está ali isolado dos demais, do convívio dos outros, por conta daquela sua doença. Então, eu tenho que observar alguns aspectos, dentre eles, permitir visitas e acompanhamento após a orientação, mesmo de forma limitada. Então, eu permito a visita, permito, mas tem que ter uma orientação. A gente vai ver também que numa determinada doença, está liberada uma visita, tá, mas, por exemplo, o acompanhante ele tem que usar uma máscara cirúrgica, porque senão ele se contamina. Dá um exemplo, certo? Conversar com esse paciente, explicando o porquê das medidas de isolamento e buscar esclarecer suas dúvidas, visando diminuir sua ansiedade, o temor e seu fundamento. Então, pessoal, que é de fundamental importância conversar com o paciente, eu explicar para ele o porquê que ele está sendo isolado dos demais. Ele vai entender, se eu explicar, se a gente explicar ao paciente o motivo, ele vai entender, certo? Então, com isso, diminui a ansiedade dele, ele vai, como eu disse, ele vai entender melhor a doença. Então, ele vai compreender que o melhor para ele, para os demais, será ele ficar isolado, será ele ficar ali restrito aos demais, certo? E assim ele vai ter as dúvidas dele e eu ali prontamente para tirar suas dúvidas, para ajudá-lo, tá? Dessa maneira, como ele coloca aqui, diminui a sua ansiedade, diminui o temor da doença, diminui o temor dele ficar separado dos demais. Também, né, eu incentivo uma boa interação entre o paciente e a equipe multiprofissional, né? Lembrando aqui que a equipe é multiprofissional, são vários profissionais assistindo, né? É o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, é o psicólogo, o fisioterapeuta, é uma gama de profissionais ali, né, em prol daquele paciente, certo? Então, com isso, eu explicando, a gente conversando direitinho com ele,
Até ele cria menos resistência, ele não cria essa barreira para com a equipe, facilita a comunicação dele com a equipe e a equipe com ele. Verificar se o alarme ou a campainha do quarto está funcionando, né, para garantir uma rápida comunicação do paciente com a equipe de enfermagem, porque no quarto tem, né, se ele precisar chamar, ele vai gritar, né, ele vai ficar gritando dentro do quarto, ele aperta a campainha e lá no serviço de enfermagem, a gente sabe da onde é que está sendo chamado, aí a gente vai ao quarto do paciente saber o que é que ele está precisando, tá? E solicitar uma assistência social e psicológica para fundamentar tudo isso, né? Para ele se sentir mais amparado. Então, o objetivo básico desse isolamento e precaução é que esse sistema de precauções é uma prevenção da transmissão de um micro-organismo de um paciente para outro ou para um profissional de saúde. Lembra que eu falei que eu não posso colocar os pacientes com diversas doenças, por exemplo, um paciente com tuberculose, eu não posso colocar um que não esteja ali com tuberculose, porque senão aquele que não está com tuberculose vai acabar se contaminando. E também para os profissionais de saúde, para eu poder também saber a doença daquele paciente, para eu também não me contaminar, para eu poder saber quais são as medidas de precaução que eu vou utilizar perante aquela doença, certo? Então, essa prevenção ela abrange diversas medidas referentes à transmissão dos agentes envolvidos. Então, em 1996, o Centro de Controle e Prevenção de Doença, ele publicou o Sistema de Precaução e Isolamento, o qual contempla 3 tipos de precaução, certo? Precaução padrão, precaução por rotas de transmissão, que pode ser aérea, por gotícula ou por contato, e a prevenção empírica, que a gente vai ver cada uma delas. Nós vamos estudar cada tipo de precaução dessa, tá? Que é aquela que eu estava falando, de diferentes doenças. O que é uma precaução padrão? O que é uma precaução por gotícula, por contato? Quais são as doenças que eu utilizo cada tipo de precaução, ok?